Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Preço dos combustíveis, passagens aéreas e contas de telefone tem queda. E Brasil registra inflação negativa pelo segundo mês seguido. Márcia Fernandes. Queda foi de 0,36% em agosto. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Prejuízos que vão além da questão ambiental. Em época de seca, vamos dar dicas de cuidados com o manejo do fogo. Cleide Lopes. As queimadas também podem interromper o fornecimento de energia elétrica em serviços essenciais. Na semana em que a primeira transmissão de rádio no Brasil completou 100 anos... Vamos falar sobre este meio de comunicação e as ações do governo na área em uma entrevista ao vivo com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Semana histórica para o Brasil, comemoramos 100 anos da primeira transmissão de rádio no país. Uma das principais características deste veículo de comunicação é a proximidade com o cidadão, seja para entreter ou para informar. Ao som de O Guarani de Carlos Gomes, brasileiros de norte a sul do Brasil até hoje ficam sabendo aqui na Voz do Brasil dos principais acontecimentos do país. Continua. Hoje o rádio está se modernizando, ganhando outros contornos e formatos, mas segue firme em sua missão inicial. E nós vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, qual a importância do rádio para o país? O rádio, ele é o primeiro meio de comunicação de massa eletrônico do nosso país. Ele tem uma função muito estratégica, porque ele cuida da integração da comunicação no país em língua portuguesa, né? Ele presta serviço à população brasileira, ele entretém, ele informa com credibilidade e ele presta serviços no sentido que ele promove o desenvolvimento local. O rádio, ele é muito preso à comunidade local. E esse papel dele, tanto do ponto de vista do desenvolvimento local, como também de formar rede em caráter nacional, na nossa língua, promovendo a nossa cultura, o desenvolvimento do nosso país, é fundamental para o Brasil. Vamos traçar, então, um panorama da realidade do rádio atualmente, secretário? Quantas emissoras estão vigentes? Que tipos? Hoje nós temos em torno de 10 mil emissoras de rádio no país, né? Entre emissoras FM, nós temos em torno de 4 mil estações FM, nós temos em torno de 1.700 emissoras AM e temos outras 4 mil emissoras de rádios comunitárias no Brasil. O serviço está presente em todas as unidades da federação e nas diferentes modalidades do serviço. Temos modalidades comerciais, que prestam serviços, realizam a publicidade comercial. Temos emissoras educativas que têm função de promover a educação para a população brasileira e também as emissoras comunitárias que têm um caráter muito atrelhado à comunidade onde está presente.
Secretário, e que ações têm sido adotadas para modernizar a radiodifusão e desburocratizar processos nessa área? Isso, essa é uma temática muito importante do Ministério das Comunicações. A desburocratização, a melhoria do ambiente de negócios da radiodifusão. A radiodifusão, ela sempre foi caracterizada por um ambiente muito burocratizado, lento, demorado, os processos vagarosos, demoravam anos dentro do Ministério das Comunicações, e na nossa gestão a gente tem procurado dinamizar os processos e reduzir o tempo dos processos dentro do Ministério das Comunicações. Por exemplo, né, uma ação próxima que faremos ainda esse mês é converter mais de 100 normas, portarias, regras do Ministério das Comunicações em uma única portaria. Hoje, um radiodifusor, quando ele vai solicitar, ele tem que manipular um conjunto enorme de portarias, regras de diferentes anos. Isso é muito difícil para o radiodifusor em todo o país. A gente vai converter isso, fazer uma consolidação numa única norma do Ministério das Comunicações. Isso facilita o surgimento de novas emissoras? Isso, com certeza, a desburocratização que a gente está fazendo, junto com essa simplificação regulatória, né, torna muito mais simples a compreensão do que precisa ser feito para se tornar um radiodifusor, e para aqueles que já são radiodifusores, o que precisa ser feito para cumprir com a legislação de radiodifusão. Isso vai ser um ganho assustador para o setor de radiodifusão. Agora, secretário, a migração de rádios de AM para FM é uma demanda das próprias emissoras. Quais os ganhos com essa medida e por que essa migração é importante? Exato. Hoje estamos falando de 100 anos de rádio. Estamos falando de uma data histórica. As primeiras emissoras que construíram o sistema de comunicação no Brasil foram as emissoras AM. Ocorre que esses pioneiros, eles estavam antigamente nos arredores das cidades, nas periferias, porque as antenas da AM são muito grandes, demandam bastante terreno para se colocar uma antena AM. A cidade se aproximou desses transmissores. E ao se aproximar, a cidade leva ruído à transmissão AM. E isso piora a qualidade do serviço AM, dificultando a audiência. Agora a gente, no Ministério das Comunicações, está acelerando o processo de migração do AM para FM, dando oportunidade para esses pioneiros continuarem a prestar seus serviços relevantes à população brasileira. E ao migrar para o AM, eles garantem melhor qualidade de som para os seus ouvintes, né? Trazem competição para o mercado de AM, e a gente quer concluir todo esse processo de migração do AM para FM ainda esse ano. Mas isso significa que as emissoras AM vão deixar de existir? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Aquelas emissoras que desejarem continuar no AM, e aí é importante a gente mencionar que isso é necessário. O Brasil é um país continental, um território muito grande. As transmissões AM são importantes para que a gente possa cuidar de cobertura de serviços em grandes áreas remotas. E aí, para essas áreas remotas, a gente vai manter o AM. Secretário, em 2020, o Ministério das Comunicações regulamentou o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal. O que é que isso significa na prática? A oferta de rádios na região vai ser ampliada? Como é que é hoje? Isso significa um salto enorme para a região. Nós fizemos um processo de chamamento para o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal, em 270 cidades da Amazônia Legal. Em 180 não existia, acredite, em 2020, nenhuma emissora de rádio. Com esse processo, a gente consegue levar e aumentar o acesso à informação, a divulgação de notícias, de entretenimento por meio de rádio na Amazônia Legal, levando o rádio para essas 180 cidades que não tinham sequer rádio. Estamos conversando com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, o senhor falou no começo um pouco sobre as rádios comunitárias, que é um filão, vamos dizer assim, né? Uma questão mais específica. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o aumento do número de rádios comunitárias no país, o que vem contribuindo para isso? Isso. Rádio comunitária é voltada para um público muito específico, que é a comunidade em torno de onde está a emissora. Nós fizemos no ano passado a atualização do Plano Nacional de Outorgas. Nesse Plano Nacional de Outorgas, a gente pegou todos os pedidos que existiam no Ministério das Comunicações, atualizamos o plano e iniciamos o processo dos editais. Nós vamos incluir, durante esse ano, são 6 editais para 430 municípios
né? E muitos deles não havia nenhuma rádio comunitária que passará a ter o serviço. Agora, secretário, vamos falar um pouquinho aí de TV. Agora, sobre o serviço de televisão. O Brasil está avançando com a digitalização do sinal de TV? Estamos. E aí eu posso dizer que, não só no rádio, mas na televisão, o Brasil é uma referência no mundo. Estive recentemente no Japão e estive lá falando do processo de digitalização no país de duas vertentes. Primeiro, para desligar a televisão analógica. Temos até a data de 2023 para desligar a televisão analógica. E segundo, para implantar um novo padrão de televisão do país, que é a televisão 3.0. E foi muito gratificante ver profissionais japoneses saudando a radiodifusão brasileira pelo desenvolvimento que tem feito em direção à televisão digital. Pois é, secretário. Como é que os novos canais digitais vão chegar para a população? Como é que eles contribuem, inclusive, para o acesso à informação, né? Isso. No Ministério das Comunicações, nós criamos um programa Digitaliza Brasil. Nesse programa, o governo federal está investindo 850 milhões de reais para levar a televisão digital a 1.638 municípios pequenos do Brasil. Nesse município, normalmente a gente tinha um canal de televisão. A gente vai passar a ter 8. Isso aumenta muito o acesso à informação para essa população. Secretário, como é que o senhor vê o futuro da radiodifusão no país? Bem rapidinho para a gente. O futuro da radiodifusão no país é o seu presente. É continuar prestando serviço de qualidade, informação com credibilidade, promovendo a nossa cultura e fazendo isso tudo gratuitamente para a população brasileira. Tá bem, nós acabamos de conversar ao vivo com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. A inflação no Brasil ficou negativa em agosto em 0,36%. Isso significa que, no geral, os preços caíram mais do que subiram. É o segundo mês seguido que o país registra deflação. O preço mais baixo do combustível nas bombas ajudou a derrubar a inflação em agosto. A queda foi de 0,36%. Em agosto do ano passado, o mesmo índice teve uma alta de 0,87%. O setor de transportes foi o que apresentou maior deflação em agosto. A queda foi puxada principalmente pela redução do preço da gasolina, que caiu mais de 11%. Mas houve queda também no preço do gás veicular, do óleo diesel e do etanol. E depois de 4 meses em alta, os preços das passagens aéreas recuaram em 12%. O gerente de IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Pedro Kislanov, comentou o resultado. Foi o segundo mês consecutivo com deflação. Lembrando que em julho a taxa havia sido de menos 0,68%. Assim como já havia acontecido em julho, o resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda do grupo dos transportes. O outro grupo a apresentar queda foi comunicação, principalmente por conta da redução nos planos de telefonia fixa e de telefonia móvel. O setor de alimentação e bebidas apresentou alta de 0,24%. O índice foi menor que em julho, quando a inflação neste setor chegou a 1,3%, como explicou o gerente do IBGE, Pedro Kislanov. Isso porque os preços dos alimentos para consumo no domicílio ficaram praticamente estáveis. O leite, que havia sido um dos principais componentes de alta nos últimos meses, teve um recuo de preços, de 1,78%, e isso contribuiu para a desaceleração observada na passagem de julho para agosto. O especialista em administração financeira, Deipson Carvalho, disse que a deflação apresentada em agosto ajuda o país a atingir a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta de inflação do governo federal para 2022, definida pelo Conselho Monetário Nacional, foi de 3,5%, com um intervalo para mais e para menos de 1,5%. Então, tudo que acontecer entre 1,5% e 4,5% está dentro daquilo que foi imaginado. Com a deflação em agosto, a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário já está enquadrada naquilo que foi planejado. De acordo com o IBGE, no ano, a inflação acumulada foi de 4,39%. Reportagem Márcia Fernandes. O
presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um ato para marcar a sanção da nova lei da laqueadura, que modificou o acesso de mulheres e homens a procedimentos de esterilização. A nova lei reduz a idade mínima e retira a necessidade de autorização de maridos e esposas para que sejam feitas laqueaduras de trompas e vasectomias. Deputadas que ajudaram a aprovar o projeto e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, participaram do evento com o presidente. O presidente Bolsonaro explicou os detalhes do projeto. As mulheres não precisam mais pedir autorização para o marido para fazer laqueadura. O homem você vai pedir para a esposa para fazer vasectomia. Outra, passa de 25 para 21 anos de idade. E uma outra também, no momento do parto, a mulher pode fazer a laqueadura. Na oportunidade, o presidente também sancionou outro projeto que cria a campanha Agosto Lilás. O objetivo é fazer anualmente um mês de alerta contra todas as formas de violência contra a mulher. A vida é a melhor escolha. Esse é o lema da campanha Setembro Amarelo deste ano de prevenção ao suicídio. Amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e nós vamos falar agora sobre como é possível ajudar pessoas a saírem dessa situação. Priscila Oliveira, hoje com 37 anos, e a irmã, 2 anos mais velha, enfrentaram situações difíceis durante a infância e adolescência. A irmã tirou a própria vida, mas Priscila optou por continuar e conta que foi fundamental a ajuda que recebeu. Conversava muito com outras pessoas, é muito importante você se abrir com outras pessoas para desabafar, mostrar como está a sua situação. Às vezes a gente acha que é o fim, que o seu problema é o maior do mundo, mas eu busquei ajuda profissional, busquei ajuda na psicanálise também. É muito importante, a saúde mental é muito importante nessa hora. Cerca de 14 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil, e esse número chega a 1 milhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. As causas que levam ao suicídio são variadas, de acordo com a psiquiatra Fernanda Benquerer, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas é possível perceber sinais que aumentam o risco de suicídio. Transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno psicótico, eles são fatores de risco. Só que o risco, ele não é um fator isolado. Então, tem todo um contexto, uma história de vida, traços de personalidade. Algumas pessoas são mais impulsivas, têm um risco maior. Bullying, cyberbullying, geralmente as pessoas vítimas de violência, de qualquer tipo de violência, têm um risco aumentado de também desenvolver um transtorno ou de chegar a um comportamento suicida. Para ampliar os cuidados com a saúde mental dos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde, o governo federal está investindo mais de 45 milhões de reais em ações que vão desde teleconsultas ao acolhimento a pessoas com sintomas de ansiedade e depressão. Buscar ajuda adequada e em tempo oportuno contribui para a prevenção do suicídio, como ressalta a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito. Não ignore se você perceber que seu filho, ou seu esposo, seu companheiro, seu familiar, seu colega de trabalho apresente a necessidade de procurar uma ajuda profissional. Não tenha preconceito. Aquela história de que o profissional da saúde mental é para louco, não é. Não deixe que a situação se agrave para procurar ajuda. É possível buscar ajuda e orientações nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, ou mesmo nas unidades básicas de saúde. Além disso, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita pessoas que querem e precisam conversar. É só procurar um posto de atendimento ou discar 188 a qualquer hora do dia. Reportagem Natália Kozlik. As queimadas, além de prejudicarem o meio ambiente, podem trazer outras complicações. A fumaça pode levar à interrupção do fornecimento de energia elétrica, por exemplo, e com isso comprometer serviços essenciais, como o trabalho em indústrias e hospitais. Por isso, é importante redobrar os cuidados com o manejo do fogo nessa época de seca. Vamos ouvir algumas dicas na reportagem de Cleide Lopes.
A combinação de altas temperaturas, baixa umidade do ar e ventos fortes, comuns nessa época do ano, favorece a propagação das queimadas. No Cerrado, por exemplo, o período crítico do fogo começou em julho e segue até o início de outubro. Segundo o subcoordenador, no Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Major Bruno Marcelino, nesse período são cerca de 200 chamados diários para combater focos de incêndio, a maioria deles provocados por ação humana. Manejo agropastoril, queima de lixo, entulho, resto de poda, que a pessoa vai fazer uma queima pela ação do vento e pelas características da vegetação que está muito ressecada, então esse fogo facilmente ele foge do controle. Então ela é sempre ou quase sempre de uma ação humana com uso indevido do fogo. O ICMBio, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, também atua na prevenção de queimadas nas 334 unidades de conservação espalhadas pelo Brasil. No ano passado, 860 mil hectares de vegetação foram atingidos pelo fogo. Nesse ano, a expectativa é que o número seja menor por conta das ações que estão sendo adotadas pelo Instituto. É o que detalha o coordenador de prevenção e combate a incêndios do ICMBio, João Paulo Morita. A gente aumentou as ações de prevenção, estamos dando continuidade à formação dos brigadistas, formação dos servidores e adquirindo equipamentos e novas tecnologias para fazer frente a esse problema. As queimadas trazem prejuízos não só ao meio ambiente, elas também podem provocar o desligamento de linhas de transmissão e interromper o fornecimento de energia elétrica em residências, indústrias, hospitais e outros serviços essenciais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no ano passado, 823 linhas sofreram desligamento devido a problemas causados por queimadas e focos de calor. Ricardo Ábido, gerente de linhas de transmissão de Furnas, empresa que opera mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, explica como isso acontece. A queimada ela gera fumaça, fuligem, o material condutivo faz com que a rigidez dielétrica do ar, ou seja, a sua capacidade de isolação, seja reduzida. Com isso, podem ocorrer curtos circuitos do cabo condutor da linha de transmissão para o solo, acarretando o desligamento da linha de transmissão. Para evitar queimadas, algumas dicas. Nunca queime o lixo doméstico, folhas secas e entulhos. Não jogue pontas de cigarro acesas, evite queimar pastagens. Acampou? Apague a fogueira com água ou abafe com terra. Qualquer pessoa pode denunciar queimadas ilegais ou focos de calor pelo número 0800 025 2555 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros. Reportagem Cleide Lopes. No mês passado, a gente contou aqui na Voz do Brasil a história de duas estudantes de cursos técnicos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Com o apoio do Programa de Iniciação Científica Júnior do CNPq, elas desenvolveram um modelo de absorvente íntimo barato e sustentável. E a gente traz essa história de volta hoje. Pois é, Mariana, isso porque a pesquisa delas foi reconhecida internacionalmente. Elas foram premiadas em um evento na Suécia. This year's Diploma of Excellence goes to Brazil! E foi assim que o Brasil foi destaque na competição internacional Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, capital da Suécia. As estudantes Camille Pereira dos Santos e Laura Drebes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, concorreram com jovens de outros 36 países e conquistaram o segundo lugar. Elas desenvolveram absorventes higiênicos ambientalmente sustentáveis e que custam em média 2 centavos para serem produzidos. Camille explica que a ideia para a pesquisa surgiu de uma conversa com a mãe. Eu acabei descobrindo que quando mais jovem, a minha mãe não tinha acesso nem mesmo aos absorventes convencionais. E essa então foi a primeira vez que eu me deparei com a questão da pobreza menstrual, que é um problema que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo. As estudantes foram as únicas representantes do Brasil no prêmio. Os participantes da final são os campeões das etapas
etapas nacionais de cada país. Para a estudante Laura Drebes, representar o Brasil e sair vitoriosa é mais que um sonho realizado. É sentimento de muito orgulho, de muita honra poder levar não só o nome das nossas cidades, o nosso IFRS, mas também representar o nosso país internacionalmente, né? Orientadas pela professora Flávia Tradoski, Camille e Laura apresentaram um protótipo de absorvente utilizando subprodutos industriais da região do Litoral Norte, no Rio Grande do Sul, como fibras de palmeira jussara. Também aproveitaram resíduos da indústria farmacêutica, como cápsula de medicamentos, para criar um biofilme que envolve a parte interna do absorvente. Para a professora Flávia, o prêmio vai ajudar na implementação do projeto. O prêmio vai ajudar e muito na implementação desse projeto. Muitas empresas, investidores estão entrando em contato e a gente acredita que possa estabelecer ótimas parcerias. Realizado anualmente desde 1997, o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo é uma competição mundial para estudantes entre 15 e 20 anos que desenvolvem pesquisas capazes de solucionar problemas hídricos. Reportagem Gabriela Noronha. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.